O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber nos estúdios da TV PUC hoje o trompetista Alain Marques Moreira. Alain Marques Moreira é formado em trompete pela Fundação de Artes de São Caetano do Sul, no ano de 2013, e atualmente está cursando licenciatura em música, graças a Deus, mais um bom professor na Faculdade Metropolitanas Unidas. É integrante do grupo de metais da USESP e da banda marcial de Curitiba. Cubatão. De Cubatão, São Paulo. E, Alain, é um grande prazer receber um trompetista aqui, não é? Que beleza, que participou do último festival de inverno de Campos do Jordão. E eu gostaria de saber como é que nasceu o trompete dentro da sua vida. Bom, primeiramente, obrigado pelo apoio, né, pelo convite. É a primeira vez que eu estou participando disso. A minha história é bem básica, assim. Eu sou da cidade de Mauá, eu comecei a tocar na banda onde meu irmão tocava, né? Meu irmão tocava percussão e eu fui de curioso na banda e acabei gostando do trompete e acabei pegando gosto da Você não trouxe o tocador, né? Hoje eu não trouxe, infelizmente, eu acabei não trazendo o trompete. E daí, eu comecei na banda, irmão, então. foi a influência do meu irmão. Meu irmão hoje se tornou químico, né? Mas ele tem bateria, tem contrabaixo, tem guitarra em casa. A música está presente. A música está presente. Veio um pouco da família do meu pai. Meu avô já tocava violão e cavaquinho e eu acho que isso acabou passando um pouco no sangue. Eu comecei a estudar com trompete com 9 anos de idade, né? 9 anos? 9 anos de idade eu entrei, foi o período que eu ingressei na banda. E é uma idade que você está indo para o colégio, né? É uma idade boa que você entende um pouco mais de matemática, que isso tem diretamente ligado à música, 100% é matemática. Claro. Né? Para quem escuta, acaba não tendo essa impressão, mas nós que estamos sentados do outro lado tocando, é 100% matemática. E eu comecei na banda aos 9 anos. Quando eu ingressei na banda, comecei a fazer aula com um trombonista, Marim Meira, que hoje é trombonista do Teatro Municipal. Sim. Que a gente veio da mesma banda. Ele ingressou na banda com 18 anos. Então, todos da banda eram uma faixa etária bem jovem. Então, era de 7, 8, no máximo 18, 19 anos, o pessoal já estava saindo já. E aos 15 anos eu consegui ingressar na Fundação das Artes, só que eu só pude ingressar na Fundação das Artes após 2 anos, porque eu ainda não tinha concluído o ensino médio, né? Sim. E você tinha que ter um mínimo que era o ensino médio. Então eu consegui entrar na Fundação com 17 anos, né? Aí teve toda uma licença do colégio que eu estudava, que eu entrei no 3º ano do colégio. Então eu ia para a Fundação de manhã, perdia 2, 3 horas do colégio, do meu 3º ano, para estudar trompete, e que depois o curso da Fundação durou 6 anos, né? É um curso mais extenso, não é um curso igual de rádio TV, ou um curso que dura 3 ou 4 anos. Na Fundação são 6 anos, que é mais ou menos um período que um músico instrumentista, ou trompete, ou violão, ou pianista um pouco mais, que precisa para ter essa formação sólida, né? Como ao longo de sua vida você estudou trompete? Você começou por influência, foi de ouvido? Que tipo de formação é necessária para um músico de orquestra? Quer dizer, foi de ouvido, você pegou o instrumento e começou a tocar? Porque tem muita gente que toca de ouvido e toca muito bem, né? Sim. A minha formação, né, como eu havia dito, na banda, sempre foi muito música clássica, né? Então, desde pequeno, todos os alunos, a gente passava por uma triagem, que a gente tinha que fazer vários métodos durante um período de 3 a 6 meses, e depois desses métodos você pega o instrumento. Então, era uma triagem mesmo, o aluno fazia uma aula de teoria musical mesmo. Se o aluno passasse da teoria, aí sim ele pegava o instrumento. Aí do instrumento era o básico do básico. Depois disso, mais ou menos um ano e meio, aí o aluno ingressava na banda, já tocando com o pessoal que já tinha mais experiência. Após isso, por exemplo, a gente sempre escutava músicas clássicas. Então, todo o repertório que tocávamos na banda era de música clássica. Então, o meu ouvido sempre foi para música clássica, sempre com esse viés de escutar música clássica. Então, a influência de música fora da música clássica era muito pouca.
Era o mínimo. Então, muito do que eu tenho hoje veio dessa herança dos meus 9 a 10 anos que eu sempre escutei. Então, você acaba, dentro da banda, você acaba criando um mecanismo para você chegar numa orquestra, né? Então, dificilmente você vê um músico de banda que não esteja ingressado numa orquestra ou que não esteja ligado em uma banda marcial ou sinfônica, que nós temos muito em São Paulo, né? A outra pergunta você falou da preparação para a orquestra. Isso. Vem daí também, né? Então, desde pequeno você já tem escutando orquestras sinfônicas, bandas sinfônicas. Quando você chega num estágio entre os seus 20 a 30 anos, que é o período que você tem a oportunidade de participar de uma audição, que também é muito importante, para você fazer uma audição da orquestra hoje no Brasil, antes da audição é uma preparação de no mínimo 6 meses. Então, o cara chega lá, né, um instrumentista de qualquer instrumento que seja, para ele tocar, que seja 5 minutos, porque a audição parece engraçada, mas dura 5 minutos. Para o músico parece uma eternidade, parece meia hora, uma vida, Sim, parece que não acaba. assim, claro. Mas para quem está escutando é apenas 5 minutos. É um jeito que eles acharam de avaliar um bom músico, né? Então, o que acontece? Numa audição para a orquestra, eles colocam um biombo, né? Chama teste do biombo mesmo. Então, colocam um biombo e a plateia, que são os avaliadores, não sabe quem está tocando e quem está tocando não sabe quem está do outro lado. Excelente. Então, vai passar realmente o melhor músico, entendeu? Então, dentro daquele som, a banca vai avaliar se o cara consegue tocar com outras pessoas que têm um estilo diferente, né? Então, essa preparação da orquestra é mais psicológica, porque abre um edital, então você vai ver o repertório que vai cair. Então, se você não estudou aquele repertório na sua formação, dificilmente você vai conseguir preparar o repertório em 2, 3 meses. Não. É pouco tempo, né? Tem alguns professores que ainda discutem nesse assunto, mas na grande maioria, eu já vi com outros professores internacionais que vêm para o Brasil, é uma preparação no mínimo 6 meses para o aluno, né, o candidato conseguir subir em cima do palco e tocar bem. E tocar bem. Para ser classificado. Aí, para o aluno, para o candidato ser classificado, ele tem uma triagem que é a análise curricular. Então, vai contar tudo que o cara fez dali para trás. Então, se o rapaz tem uma formação boa, com quem que ele estudou, de onde que ele veio, se ele veio tudo pesa, né? Tudo pesa. Pesa Mas o resultado final mesmo é a prática, né? Ali, o resultado final é a prática. Você produzindo. Tem muitas orquestras hoje no Brasil que eles pedem, na análise curricular, o músico tem que ter, no mínimo, bacharelado. Só que, cá entre nós, 4 anos de bacharelado não dá para formar um músico. Não. Então, eu fiz 6 anos de fundação e, mesmo assim, eu fiquei... Né, ainda tem muita coisa para aprender. Então, é infinito. É infinito. É infinito. 6 anos é o mínimo. Como eu toco trompete, então toda a família de metais, trompete, trombone, ela tem com as questões físicas mesmo, do corpo. Né? Então, questões musculares, questão de arcada dentária, tudo isso interfere na atuação de um bom músico. Né? Então, isso demora... Porque é um instrumento de sopro. Né? Porque é um instrumento de sopro. E é um instrumento que requer muita delicadeza do próprio instrumentista, de alimentação, de saúde, porque se a pessoa não tiver com a garganta boa num dia, ele não consegue assoprar. É que nem um cantor. Se tem uma dor de dente, o cara não consegue tocar. São se coisas... tem uma dor de estômago... Aí o diafragma não... E vocês com problema de comida, por exemplo, o cantor não deve comer 2 horas antes, 1 hora antes de cantar, e nem depois de cantar. Tem que ter o estômago vazio para o próprio diafragma ter um movimento... mais livre, né? E vocês têm o mesmo problema ou não? Depende do músico. Tem músicos que preferem tocar de barriga cheia, né? Mas aí depende. Tem sinfonias, né? No último programa, domingo, nós fizemos uma sinfonia de 1h20. Então, você ficar 1h20 sentado em cima do palco sem comer é um pouco puxado. Sim, é puxadíssimo. Então, é um pouco puxado. Tem sinfonias, óperas que duram 6 horas, duram 3, 4 horas. Sim. E tem intervalos, mas mesmo assim, principalmente. Duram 6, 7 horas. Você vai para casa, dorme e assiste o resto no dia seguinte. Sim, então isso requer muita dinâmica do próprio músico de autoconhecer, né? Saber, eu vou tocar 20 minutos num recital. Né? Eu fiz meu recital da fundação, durou 50 minutos. Antes do recital eu tinha muita fome.
Então, a preparação para o recital, você tem muita fome, você come chocolate durante uma música ou outra para você repor as energias que são válidas, né? São muito... para quem está escutando, parece que é muito simples, mas não é. Não é, eu muito sei. simples. Por exemplo, vocês podem comer alguma coisa farelada ou não? No caso de instrumentos de sopros, não. Cantor não, nada Cantor farelado. não, porque o instrumento de sopro ele tem toda uma questão acústica, física do instrumento. Hoje eu não trouxe para mostrar, mas toda a questão física do instrumento. Então, qualquer coisa que caia dentro do instrumento, na hora de você soprar, qualquer fagulha, isso interfere no som. Vamos passar para a segunda. Sim. Como é que foi o Festival de Campos do Jordão? Conta aqui para nós um pouquinho. E qual a importância do festival para o músico jovem? O festival, para mim, foi a realização de um sonho. O que aconteceu? Eu, desde pequeno, muitos amigos meus participaram do festival e por questões técnicas mesmo, você acaba, durante o período, você não participando por causa dessas questões técnicas mesmo. Repertório, tudo isso influencia. Então, você chega num festival, você tem que ter uma maturidade para você subir numa cadeira de primeiro trompete, primeira trompa, primeiro violino e saber tocar. Então, isso demora um tempo para você amadurecer a ideia e conseguir executar. O festival foi um sonho, eu tentei durante 2 vezes. O ano passado eu enviei vídeo, que é uma seleção que você manda vídeos e posta o vídeo no YouTube, que fica aberto para qualquer pessoa acessar os seus vídeos. Qualquer examinador também já vai lá, é esse. Tem muitos críticos que criticam negativamente, como tem outros que criticam positivamente. E o ano passado eu enviei, não passei, fiquei na lista de suplente, fiquei segundo suplente, e esse ano eu entrei entre os 7. Porque aí é uma seleção de acordo com o programa que a orquestra vai tocar. Se é uma orquestra muito grande, orquestração de Strauss, Wagner, que precisa de 6, 7, 8 trompetes, necessitam de 8 trompetes mais uma lista de espera. Esse ano foi Mahler, primeira de Mahler, então usavam 5 trompetes. 5 trompetes. Aí eles colocaram mais 2 que são de assistente. Então entraram 7 trompetes e eu entrei nessa leva de 7 trompetes. E esse ano, né, teve uma porcentagem a mais, que foram 50 bolsistas a mais do festival. Que então, maravilha. Foi bem amplo em relação aos outros anos, né? O festival é maravilhoso. Todo instrumentista precisa fazer, precisa se preparar, precisa ter isso no currículo. Porque é rica a troca lá, né? A troca é maravilhosa. É um festival muito antigo, né? Um festival que veio da época do Eleazar de Carvalho. Sim. Então, é um festival que tem uma tradição. Então, você pode ver muitos músicos que estudam, que tocam no Municipal, na USESP, eles passaram pelo Festival de Campos do Jordão. Então, é um festival que tem uma tradição e que precisa. O músico que não passar pelo Festival de Campos do Jordão, talvez ele vai ter algum problema qualquer ao decorrer da sua trajetória musical, né? O músico que passa, ele sabe como que funciona a orquestra, ele sabe como que o maestro pede, ele sabe o que tem que fazer, como se comportar. A gente ficou 1 mês, né, 3 semanas no festival e era o clima de uma orquestra profissional. A gente tinha horário para almoçar, tinha horário para entrar no palco, tinha um inspetor da orquestra que anotava se um aluno, né, chegava atrasado ou não. Né? Então, todas as... Horário para ensaiar? Tudo. Horário para ensaiar, tudo. É igual uma orquestra sinfônica. E a USESP estava ensaiando durante as manhãs, enquanto nós tínhamos aula, e à tarde a gente ensaiava e os músicos da USESP mesmo estavam acompanhando, olhando. Isso é... É o dia inteiro, né? O dia viver inteiro. o ambiente da música, isso que é importante, né? E lá é um lugar também delicioso para isso. Esse ano nós estávamos instalados na própria Sala São Paulo, né? Então foi um pouco diferente, mas foi um festival fora do normal, assim, muito... Que bom. Espetacular. Que bom. Você falou um pouquinho da rotina do aluno do festival, né? Existem outros festivais aqui no Brasil desse tipo ou não? Sim, nessa amplitude de Campos do Jordão, eu já participei do Festival de Pelotas, que é um festival grande, porém não chega perto do Festival de Campos. O Festival de Campos, não sei porquê, mas ele tem uma amplitude... O Festival de Campos é internacional, né? É internacional. Claro. Vem alunos, esse ano veio aluno de Israel, de Portugal, claro. Né, América do Sul, Latina inteira. Então, esse intercâmbio com outros alunos também... Como se fosse um congresso de música, né, aquilo? É um congresso de música. Só que é um congresso de música de estudantes.
é bom ressaltar que não tem profissionais, né? São porque maioria é a estudante. maioria, acho que 100% são estudantes, né? Teve uma aluna de 14 anos que ganhou um prêmio, né? Que instrumento? De violino. Ela ganhou um prêmio, passou lá o próximo festival com a orquestra residente do festival e tem 14 anos. Da Né? onde? Ela é brasileira. Brasileira? Ela é brasileira. Então, esse intercâmbio de alunos que têm 30 anos, alunos que têm 20, tocando o mesmo instrumento, isso faz muita diferença. Você vê caminhos diferentes que ali, no Festival de Campos, você acaba se unindo e aí não tem mais diferença, né? Daqui para frente, que vença o melhor numa audição. É claro, é claro. Nossa, que interessante, que interessante. E qual foi o impacto dos cortes do governo da cultura, assim, dos cortes de dinheiro para a cultura, para a realização desse tipo de evento? Houve alguma modificação por causa dos cortes, graças à crise que estamos passando? Não é? Houve sim. Infelizmente, né? Eu, pelo fato de estar cursando o grupo de metais lá na USESP, e eu ter estudado com o Marcelo Lopes, que é diretor da USESP, eu tenho um contato direto do que está acontecendo, né? E, infelizmente, esse ano, só para você ter uma ideia, o governo cortou 10 milhões da USESP de custos no ano anual. E isso refletiu diretamente na própria USESP, como refletiu no festival, que é organizado pela USESP, a Fundação USESP que organiza o Festival de Campos do Jordão. E essa verba, os alunos eram alojados em Campos do Jordão. Esse ano nós fomos alojados aqui em São Paulo mesmo. Nós não fomos para Campos. O que aconteceu em Campos... No dia da apresentação foram para lá. O que acontecia em Campos era apenas os concertos, né? Os concertos pequenos, concertos sinfônicos aconteciam lá no auditório. Então, nós tínhamos uma carga horária o quê? A gente ensaiava sexta-feira à tarde, sábado nós tocávamos em Campos, 8 horas da noite, e domingo, 11 horas da manhã, nós estávamos aqui na Sala São Paulo tocando. Então, isso, o que aconteceu? Os alunos ficaram alojados em São Paulo, as aulas foram na Sala São Paulo para eles reduzir custos. Então, eles tiveram uma redução de mais ou menos 2 milhões, contando com orçamentos de hotel, que nesse período é alta temporada, né? Então tudo fica mais caro em Campos do Jordão, né? Então eles optaram por deixar os alunos em São Paulo, ilhados em São Paulo mesmo, para resultar nessa economia mesmo. Para economizar. Eu, músico, minha namorada é musicista, e nós acompanhamos na rede social centenas de festivais que foram cancelados. Por falta de dinheiro, né? Nós temos aqui perto em Tatuí, o Conservatório de Tatuí, cortaram as bolsas dos alunos. Né? Cortaram 100% por não ter verba de saber o que vai acontecer daqui a 6 meses, né? No semestre passado. E a USESP, eles tiveram esse pulso firme de fazer isso para segurar o festival e não cessar com o festival, que é um festival muito... Claro, você já viu uma coisa nesse país, que você só não corta os grandes salários? Os grandes salários nunca perdem. Nunca sofrem. Né? Claro que não. É uma pena, mas mesmo com esses cortes de verba, foi um festival muito grande. Que bom. Né? Eu, tenho contato com alguns músicos da USESP, nós ensaiamos na Sala São Paulo, teve o contato mais próximo ainda. Então, de outros músicos, nós acabamos... Né, você acaba virando uma vitrine ali, né? Então, você acaba sentando na cadeira, outros músicos te olham com outros olhares. Né? Então, às vezes, o cara nunca te viu na vida, mas só pelo fato de você tocar bem, ele já te cumprimenta no outro dia, sabe o que você tem para oferecer. Porque, infelizmente, nós músicos sofremos isso, né? Então, se você toca bem, você vai estar bem. Se você toca mal, você tem até um limite onde você vai chegar. E a seleção natural da espécie, né? Do músico também tem essa seleção natural. Se o cara toca bem, o cara vai adiante, né? Então tem outros músicos que acabam olhando, assistindo ensaio, assistindo aulas, né? Uma pergunta. Aulas. É disciplina somente? É muita disciplina. É muita disciplina. Eu estudei com o Marcelo Lopes na Fundação. E ele falou uma frase para mim que foi muito crucial para mim. A gente imagina que o músico, né, o instrumentista, ele tem muito mais talento do que qualquer coisa, mas não.
ele falou uma frase que você tem que ter 100%, 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então é muito mais trabalho do que propriamente talento. Eu já vi muitos amigos meus com um talento excepcional assim parar ao decorrer da trajetória porque se acham talentosos e não precisam estudar. Se acham estrelas, né? É. Aliás, isso acontece com os Isso professores de acontece estrela muito. dentro da academia. É. Ah, porque aquele lá é um bambambam, porque aquele lá é uma estrela, porque aquele lá... Tudo estrela de cadente, né? Sim. Já e sem luz própria, porque isso não existe dentro de um processo de educação, arte e cultura, porque não há fim, porque é um processo, você está sempre em construção. É uma pena nós termos hoje alunos que ainda pensam que o talento é o básico. Não é. A pessoa tem que ter o talento, que aí é uma outra Claro, uma coisa claro. inspiradora, né? Claro. Mas na prática, se um cara quer ser músico de orquestra, ele vai muito mais, ele vai ter que ele vai ceder as coisas para um maestro ou para um inspetor claro. do que o próprio eu, né? Ele nunca vai fazer o que ele está querendo fazer, né? Às vezes é um maestro. Essa semana nós tivemos um maestro japonês, o cara é excepcional, assim. E ele falou uma coisa que é super interessante. Ele falou que ele é um maestro que só tira a música de cada um de nós. Então ele não é um maestro, ele não é a música. A música é cada instrumentista que está ali tocando. Então ele fala que ele tira a música do seu interior, né? Do seu coração. Então se o aluno que está tocando não conseguir passar essa música, não vai ser o maestro que vai tirar. Né? Ah, não sai nada. Não sai. É a mesma coisa que cantar uma canção, mesmo que fique bem na sua voz, que você não gosta. Não canta, escolha outra. Melhor. Né? Vamos lá. E recentemente houve debates acerca da importância das grandes orquestras em um país como o Brasil. Na sua opinião, as orquestras são realmente importantes? Sim, são importantes. Atrás da orquestra, né, muitas vezes a gente vai assistir Rosesp, Municipal, outras orquestras de estudantes, cultura artística. E nós olhamos ali, a maioria das pessoas que vão assistir não são musicistas. São pessoas que trabalham dentro de um banco, são pessoas que trabalham na própria PUC, numa faculdade, que tem a música como um lazer, né? Mas não tem a dimensão do que acontece nos bastidores de uma orquestra, né? O músico, para ele estar ali tocando 1 hora, ele precisa de 6 ou 8 horas de estudos diários. Claro. Né? Diários. A orquestra em si, eu falo da minha família de metais, né? Trompetes, que é a família de metais. Nós vemos numa geração de bandas, né? Que é muito mais antigo, que são coisas militares de antiga, muito, né? Da década de 70, de 60, que vem essa herança, que antigamente as orquestras eram cameratas, né? Sim. Então elas eram pequenas, tinham grupos pequenos. Exatamente. Que eram geralmente nas famílias. Eram né? famílias. Onde não havia televisão, não havia rádio, cada família, na Europa principalmente, cada família constituía um pequeno grupo e esse grupo formava uma orquestra de câmara, de câmara, não é? Sim. Depois que, logicamente, viraram o que nós chamamos hoje de orquestra sinfônica ou filarmônica. As orquestras sinfônicas, hoje, você pega na década de 20, de 10, você esperava meses para assistir uma orquestra sinfônica num teatro, né? Sim. Hoje em dia não, hoje em dia você tem a USESP por preços populares de 10, 15 reais, você vai assistir num bom lugar, né? Num excelente lugar, né? E essa herança que nós temos hoje, infelizmente, está se perdendo, né? Eu acompanho mais de perto a turma das bandas, né? Das bandas marciais, que para o músico chegar na orquestra, o rapaz tem que passar por uma banda marcial. Ele tem que passar por essa triagem para saber o que precisa. Porque aí quando ele chega na orquestra, aí é realmente a excelência. Né? Os músicos de orquestra, eles são mais refinados, têm uma essência fina mesmo. Que quem assiste fala assim, nossa, sai dali com gratificante. Pô, paguei 15, 20 reais no... Quem passa por uma banda, chega no Glória Ledito de Verdi, na ida, maravilhosamente bem, e bem instruído, porque aquilo realmente parece uma banda, não parece? Fala a verdade, não tem um aspecto de banda, de marcial. Sim. Né? A maioria dos compositores, você pega Mahler, você pega Richard Strauss, você pega Verdi, tudo que tem muito sinfônico
é muito herança de bandas. Sim. Né? Eu estudei na minha graduação da fundação, eu estudei a vida do Gustav Mahler. E todas as sinfonias dele retratam o que ele escutava quando ele era na infância dele, as bandas militares que ele escutava. Então tudo você pode pegar, analisar todas as sinfonias, tem alguma coisa de bandas, de toques de bandas. Aí você escuta um trompete tocando e fala assim, parece uma fanfarra, uma corneta, que é o que a gente representa mesmo, né? Logo que ao longo dos 100 anos que passaram... Puccini também tem Sim. isso. Puccini na Bohème, por exemplo, no segundo ato, Sim. aquilo é uma banda. Sim, ao longo desses 100 anos que passaram, né, de Mahler para cá, o trompete foi evoluindo. Então tem mecanismos que ajudam, né? Não vai ter o mesmo som que tinha na época dele, mas com a tecnologia nós adaptamos e tenta reproduzir. Você quer ver uma coisa muito interessante em relação às orquestras do Brasil? Hoje em dia, se você for contar nos dedos, você tem 5 orquestras no Brasil inteiro. Nos Estados Unidos, você tem cerca de 27 orquestras. É uma vergonha. Aí você não precisa ir muito longe. Se você for na Venezuela, você tem 30 orquestras sinfônicas profissionais. Aí você tem 2 orquestras de ponta, que é onde cada aluno quer chegar. E na Venezuela eles começaram na década de 70. Né? O El Sistema, que é um projeto inumerável assim, de alunos. Eu tive a oportunidade do ano passado e desse ano estar participando do festival de Campos, inclusive, com um músico, o Pátio Flores, que foi fruto do El Sistema. Que ele começou a dar aula com 16 anos de idade. Hoje ele é um solista internacional, ganhou vários prêmios de trompete. E ele veio do El Sistema, que foi um projeto o que ele fazia. O aluno entrava com 6, 7 anos de idade, o pai tinha que ir levar no El Sistema, e o aluno passava por esse projeto, por todo esse lado que eu fiz, o aluno passava e ele chegava numa orquestra profissional. Então, um pai deixava o aluno com 6, 7 anos de idade, ele sabia que com 20, 30 anos, o filho ia ser um músico profissional. No Brasil, nós não temos isso. Mas um dia nós esperamos, né? Esperamos. Alan, eu gostaria de agradecer muitíssimo, porque o nosso tempo encerrou. E da próxima vez traz o trompete, por favor. E eu gostaria também de agradecer ao telespectador pela sua audiência. Muito obrigado.